Olá, turma das primeiras séries. Estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, né? Referente ao capítulo 5 do nosso material, capítulo 5 de Matemática 1, que fala sobre a linguagem algébrica. Nessa aula aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou estar trazendo aqui a resolução de alguns exercícios relacionados ao conteúdo que a gente tem estudado. E aí irei mandar esse vídeo para vocês, bem como o PDF com todos os exercícios resolvidos, certo? Vamos lá. Primeira questão aqui fala assim, ó: a soma de dois números pares consecutivos é 34. Primeiramente, é importante que a gente saiba que todo número par ele é um múltiplo de 2, ou seja, ele é da forma 2x. E todo número ímpar ele vai ser da forma 2x mais 1. Por que 2x mais 1? Porque quando eu torno ele múltiplo de 2, ele vira um número par, e a partir do momento que eu adiciono uma unidade, ele passa a ser ímpar, certo? Então, isso aqui vocês têm que ficar atento a esse detalhe. Aí ele fala: a soma de dois números pares consecutivos é 34. Então, a gente tem que entender também outro detalhe, ó. Suponha que a gente tem aqui uma reta numérica com alguns números pares. É importante notar, ó, que de um número par para o outro, a gente sempre vai ter um acréscimo de quantas unidades? Ó? 2 unidades. De um número par para o outro, a gente vai ter sempre um acréscimo de 2 unidades. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Suponha que o primeiro número par, eu vou chamar ele aqui de 2x. Como eles são números pares consecutivos, ó, é a soma de dois pares consecutivos. Dois pares é 34. E ele quer saber que números são esses. Então, o primeiro número par eu chamei de 2x. O número consecutivo a 2x vai ser o número anterior acrescido de 2 unidades, já que de um número par para o outro a gente vai aumentando de 2 em 2. E ele diz que esse resultado é igual a 34. Agora a gente tem uma equação aqui do primeiro grau. É só a gente fazer a resolução. Ó. Eu consigo juntar aqui esse número com esse aqui, né? Então, nós vamos ter 2x mais 2x, 4x. Esse 2 aqui, ao passar para o outro lado da igualdade, a gente vai ter 34 menos 2. Logo, 4x é igual a 34 menos 2, 32. E x vai ser igual a 32 dividido por 4. Portanto, o valor de x é igual a 8. Note que esse aqui não é o número que a gente está procurando. Ó. Observe que os dois números que a gente tem consecutivos, o primeiro é esse, o segundo é esse outro. Então, se a gente substituir o valor de x lá, ó, a gente vai encontrar o primeiro número, 2 vezes 8 dá 16. E o segundo número, 2 vezes 8, com mais 2, que é referente aqui, ó. Esse aqui é o primeiro número, esse é o segundo número. 2 vezes 8, 16, com mais 2, 18. Então, os números procurados, né, a resposta aqui, 16 e 18. Vamos aqui para a próxima questão. Essa questão 2, ele quer que a gente indique uma expressão algébrica que represente algumas situações. Então, vamos lá. Primeiro, a soma de três números pares consecutivos. O primeiro número par eu vou chamar de 2x, mais o segundo número par vai ser o número anterior acrescentado de mais 2 unidades. Vou botar assim, ó, 2x mais 2. E o próximo número par vai ser o número anterior, que é 2x mais 2, acrescentado de mais 2 unidades. Então, vai ser 2x mais 4. Então, a gente pode simplificar aqui essa expressão. Ó. Esse cara é semelhante a esse e semelhante a esse. Então, a gente pode juntar todos eles. Ó. Então, a gente vai ter 2x com 2x, 4x, com mais 2x, 6x, mais... Eu posso juntar esse 2 aqui com esse 4. 2 mais 4, 6. Então,
nós vamos encontrar aqui 6x mais 6. Letra B. A soma de 3 números ímpares consecutivos. A gente sabe que o número ímpar, ele é da forma 2x mais 1. Então, vou colocar aqui o primeiro, ó. O primeiro vai ser 2x mais 1. Aí, de um número ímpar para o outro, a gente acrescenta 2 unidades também, ó. Vou montar aqui uma retazinha numérica, só para ilustrar isso aqui, ó. 1, 3, 5, 7, ó. De um número ímpar para o outro, ó, a gente sempre vai aumentando de 2 em 2 unidades. Da mesma forma com os números pares. Então, o próximo número par, que é consecutivo a esse, vai ser o número anterior, que é 2x mais 1, acrescentado de mais 2 unidades. 1 mais 2 dá 3. E o próximo número ímpar vai ser o número anterior, acrescentado de mais 2 unidades. Se eu pegar aqui 2x mais 3 e somar mais 2, vai ficar 2x mais 5. Agora, observe que também a gente tem termos semelhantes aqui, ó. Eu tenho 3 vezes o 2x. Juntando tudo isso, a gente vai ter 2x com 2x, 4x com 2x, 6x, mais 1 mais 3, 4, com mais 5, 9. Então, a gente vai encontrar esse resultado. Vamos aqui para o próximo. Letra C. O produto de 2 números pares consecutivos. Observe que agora ele quer o produto. Certo? Então, vamos lá. O primeiro número par, vou chamar 2x, vezes o próximo número par. Ou seja, o próximo número par é só a gente pegar o número anterior 2x e acrescentar mais 2 unidades. Aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva, né, da multiplicação. O 2x que está aqui fora vai multiplicar tudo que está lá dentro. 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado. E 2 vezes o 2x, 4x. Então, isso é a expressão que ele está procurando. Na letra D, o mesmo caso, né? Só que a gente vai ter agora por números ímpares. Suponha que o primeiro número ímpar eu chame de 2x mais 1. O próximo número ímpar vai ser 2x mais 1, só que a gente vai acrescentar mais 2 unidades. Então, vai ficar 2x mais 3. A gente sempre acrescenta 2 unidades. Agora aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva, ó. 2x vai multiplicar tudo que está lá do outro lado. Então, a gente vai ter 2x vezes 2x, 4x quadrado, mais 2x vezes 3, 6x. Agora, ó, esse 1 vai multiplicar também tudo que está lá do outro lado, ó. Então, 1 vezes 2x, 2x, e 1 vezes 3, 3. Note que a gente tem aqui alguns termos semelhantes, né? Esse termo aqui é semelhante a esse, então eu posso juntá-los, ó. Então, vou ficar com 4x ao quadrado, mais, juntando esses dois caras aqui, ó, 6x mais 2x, 8x mais 3. Então, a gente encontrou essa expressão aqui. Certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Agora vamos aqui para a questão 3, certo? Uma questão da Universidade Federal do Paraná. Uma fábrica de calçados possui um custo fixo mensal de R$20.000, relacionado a pagamentos, salários, aluguel e outras despesas fixas. Sabendo que a cada par de calçado produzido, essa fábrica, então cada par de sapato produzido, ela fatura R$28. Então, ele quer saber a expressão que descreve o lucro mensal em reais em função do número de calçados produzidos, certo? Então, ele quer que a gente determine uma expressão que represente isso aqui. Primeira coisa que a gente deve entender, certo, pessoal? Quando a gente fala de lucro, a gente está falando de um valor positivo. É o valor positivo que foi arrecadado durante ali, é a receita que é arrecadada em um determinado investimento.
E quando a gente fala de despesa, a gente se refere a um valor negativo, porque você vai pegar o seu saldo e vai subtrair por essa despesa. Então ele quer que a gente diga uma expressão que relacione o lucro mensal em função do número de calçados vendidos, certo? Pessoal, observe que qual foi a despesa que ele teve aqui, ó. A despesa que ele teve aqui é uma despesa mensal fixa, que é R$ 20.000. Então, esse valor na nossa expressão, ele vai ficar negativo, certo? E o lucro que ele tem aqui, ó, o faturamento, é R$ 28 para cada calçado produzido. Então, o lucro que ele tem, que é positivo, é de R$ 28 para cada calçado produzido. Ou seja, se ele vender 10 calçados, a gente vai multiplicar 28 vezes 10. Se ele vender 100 calçados, a gente vai multiplicar 100 vezes 28. Para cada calçado vendido, a gente vai multiplicar por 28. Ou seja, esse 28 aqui ele vai ficar multiplicado de x, que representa o número de calçados. Pronto, eu tenho agora essas informações, ó. Se a gente analisar aqui, ó, o lucro vai ser positivo, vai ser de 28x, e a despesa, que é um valor negativo, vai ser de 20.000. Se a gente analisar aqui as alternativas, ó, a única que faz essa relação aqui vai ser a letra B, certo? Aqui a gente já poderia eliminar, ó, essa aqui, porque ele está tratando aqui, ó, a despesa como positiva, né? E que não é. Essa aqui também a despesa é positiva, seria eliminada. Essa também. A gente só ficaria nessas duas. Aí quando a gente olhasse aqui, ó, a despesa, ele fala aqui, ó, é um custo fixo. Ou seja, ela não vai aumentar em relação a nenhum valor ou nenhuma outra variável. Nesse caso aqui, ó, nessa letra E, não poderia ser porque esses 20.000 ele não depende do número de calçado, é um valor fixo. O que depende do calçado é o valor que ele fatura, que vai depender do número de calçado. Então, portanto, a alternativa certa, letra B. Vamos aqui para a próxima, questão 4. Essa questão foi da FUVEST, que fala assim, ó, uma treinadora de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso à cesta. Aí ele fala, cada jogadora recebe 5 pontos por arremesso acertado e perde 2 pontos por arremesso errado. Ao final de 50 arremessos, uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. Aí ele quer saber qual é a diferença entre a quantidade de arremessos acertados e errados dessa jogadora. Primeiramente, pessoal, vamos dar nome aqui aos dados que a questão nos deu, certo? Eu vou chamar aqui de x, certo? Eu vou chamar aqui de x a quantidade de arremessos que ela acertou. Vou chamar aqui de acertos. X vai ser a quantidade de acertos. A quantidade de erros, observe que ela deu 50 arremessos. Então, eu vou chamar aqui o número de erros, vai ser 50 menos a quantidade de acertos dela. Tá certo? Porque se ela acertou X, a quantidade de erros vai ser 50 menos esse X, que é justamente o que ela acertou. Então, isso aqui é o número de erros que ela teve. Os arremessos errados, tá certo? Então, ela acertou X e ela errou o número de 50 arremessos menos X, certo? Aí, qual é a outra informação que ele nos dá aqui, ó? Ele diz que é 5 pontos para cada arremesso acertado e perde 2 pontos por cada arremesso errado. E ela disse que ao final desses 50 arremessos, ela fez um total de 124 pontos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar, ó, 5 pontos vezes a quantidade que ela acertou. Aí, como ela perde 2 pontos por cada arremesso errado, a gente vai ter menos 2
vezes a quantidade de erros que ela teve, ó, que no caso foi 50 menos x. E ela diz que esse total aqui vai dar igual a 124 pontos, certo? Só recapitulando aqui, ó, 5 vezes o número de acertos, já que é 5 pontos por acerto, e menos 2 vezes o número de erros, que é justamente porque ela perde 2 pontos para cada erro. Feito isso, né, a gente tem aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos resolvê-la, ó. Então, 5x. Esse 2 aqui, ó, esse menos 2 vai multiplicar tudo que está lá dentro do parêntese. Então, nós vamos ter menos 2 vezes 50, dá menos 100. Menos 2 vezes menos x, menos com menos dá mais. 2 vezes x, 2x, e isso é igual a 124. Agora, a gente vai deixar no primeiro membro da equação todos os valores que contêm o x, ó. Então, vai ficar 5x mais 2x. E para o lado de lá, a gente vai passar esse 100, né? Se ele está aqui negativo, passa positivo. 124 mais 100. 5x mais 2x é igual a 7x, igual a 124 com 100, 224. Esse 7 está multiplicando o x aqui, vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 224 dividido para 7. Vou fazer aqui a conta, ó. 224 dividido para 7. 22 dividido para 7 dá 3. 3 vezes 7 dá 21, né? Quem tiver dificuldade em dividir, é só você pensar assim, ó. Como o número 2 não dá para dividir por 7, a gente junta o 22, né? Esses dois que estão aqui. Então, fica 22. Quantas vezes o 7 cabe no 22, ó? 3 vezes, porque 3 vezes 7 dá 21. Se você colocar 4 vezes 7, vai dar 28, vai passar. Então, 3 vezes 7 dá 21, e 22 menos 21 sobra 1. Baixa o próximo número, fica 14. 14 dividido para 7 dá 2. 2 vezes 7 dá 14, aqui dá 0. Logo, o valor do x aqui, que a gente acabou de encontrar, é 32. Certo? Só que vamos lá. O que é que a questão quer? A gente achou o valor do x, ou seja, o valor da quantidade de acertos dela, que a gente chamou aqui de x, ó. Então, o número de acertos foi 32. Certo? Deixa eu colocar eles dois aqui para baixo, ó. Não, deixa aí mesmo. Então, acertos, ela acertou 32. Logo, pessoal, se a quantidade de erros, se ela jogou 50 arremessos, né, e ela acertou 32, a quantidade de erros é só a gente fazer, ó, 50 menos 32, que no caso vai dar igual a 18. Então, ela acertou 32 e errou 18. E o que é que a questão quer saber da gente, ó? Ele quer saber qual é a diferença entre o número de acertos, ó. Quando fala diferença, certo? Subtração. Menos o número de erros. Então, a gente vai ter aqui, ó, 32 menos 18, que vai dar igual a 14. Então, esse aqui é a nossa resposta final. 14, ó. Então, a resposta, letra B, 14. Aqui mais uma questão, ó, questão 5, que fala o seguinte, ó. Encontre um número cuja metade, adicionada de sua terça parte, adicionada da sua quarta parte, dá como resultado o mesmo número adicionado de 3 partes. Adicionado 3 unidades, perdão. Então, vamos lá, pessoal. Ele fala aqui. Primeiro, ó, encontre um número cuja metade, ou seja, é um determinado número x dividido por 2, certo? Porque a metade de um número, como eu não sei que número é esse, eu chamei de x. Então, a metade de um número é um número dividido por 2.
Aí ele fala, ó, adicionada, ou seja, mais sua terça parte. Sua terça parte. Ou seja, esse número dividido por 3. Aí ele fala novamente, ó, adicionada da sua quarta parte. Ou seja, esse número dividido por 4. Aí ele fala agora, ó, dá como resultado o mesmo número adicionado de 3 unidades. Ou seja, ele diz que isso aqui é igual ao número adicionado de 3 unidades. A gente montou aqui uma equação, né? Vamos resolver essa equação. Observe que como ela tem fração, deixa eu só ajeitar aqui. Como ela tem fração, né? Nós vamos ter que fazer o MMC com os denominadores dela, né? Ó. Fazendo aqui o MMC, ó. MMC de 2, 3 e 4. A gente vai ter, ó. Aqui dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá, repete. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui dá para dividir novamente por 2. 2 dividido para 2 dá 1. E por fim dá para dividir por 3. Ó. Aí vai ficar 1, 1 e 1. Logo, o MMC vai ser esse produto aqui. Certo? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou transformar todos os denominadores que estão aqui em 12, certo? Eu vou colocar aqui uma fração assim, grande, vou colocar aqui 12. Ó. Aí aquela regrinha, né? Ó, a gente divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Aí vamos ter, ó, 12 dividido para 2 vai dar 6. 6 vezes x, 6x, mais 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes x, 4x, mais 12 dividido para 4 dá 3. E 3 vezes x, 3x. Aí aqui, ó. Deixa eu apagar esse traço aqui. Deixa eu aumentar ele um pouquinho. Aí agora a gente vai ter, ó, 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes x, 12x. E por fim, 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 3, 36. Certo? Aí aqui, pessoal, como esse denominador ele vale para os dois lados da igualdade, né? A gente pode simplesmente eliminar. E aí a gente pode resolver a nossa equaçãozinha aqui. Deixa eu puxar um pouquinho ela aqui para o lado. Para a gente ter espaço. Resolvendo aqui, ó, a gente vai ter 6x com 4x, 10x. 10x mais 3x dá 13x. Então, tá aqui, ó. 13x. Esse 12x está positivo, ó. Quando eu trazer ele para esse lado, ele vai passar negativo. E tudo isso é igual a 36. 13x menos 12x dá igual a x, que é igual a 36. Aqui fica um x, tá, pessoal? Aí a gente pode deixar simplesmente x igual a 36. Então, é aqui o nosso número. E por fim, temos uma última questão aqui, para o vídeo não ficar tão longo, da Universidade Estadual do Ceará, que fala assim, ó. Os participantes de uma reunião ocuparam a totalidade dos lugares existentes em mesas que comportavam 7 ocupantes cada uma. Entretanto, para melhorar o conforto, foram trazidas mais 4 mesas e os presentes redistribuíram-se, ficando em cada uma das mesas exatamente 6 pessoas. Assim, é correto afirmar que o número de participantes da reunião era... Pessoal, vamos lá. A princípio, a gente tinha 7 pessoas em cada uma das mesas. Depois, o que foi feito? Trazido mais 4 mesas, e aí essas pessoas se redistribuíram e ficaram exatamente 6 pessoas em cada uma.
Então, o que é que a gente vai ter aqui, ó? A princípio, nós tínhamos 7 vezes n, certo? Onde esse n aqui é o número de mesas. E depois, o que é que nós tínhamos? Essas pessoas se dividiram em 6 pessoas por cada mesa, só que o que é que aconteceu? Ó? O número de mesas ele foi adicionado por 4, certo? Porque a gente pegou as mesas que a gente tinha anteriormente e aumentou mais 4 mesas. Ou seja, a gente ficou com a quantidade de 6 pessoas nessa nova quantidade de mesas. Enquanto anteriormente a gente tinha 7 pessoas nesse número de mesas. Tá certo? E como a quantidade de pessoas são iguais, então esses dois termos aqui eles vão ficar iguais. Então a gente vai ter aqui, ó, resolvendo essa equaçãozinha, ó, 7n vai ser igual 6 vezes n, 6n, 6 vezes 4 aqui, 24. Esse 6n está positivo. Se eu passar ele para o primeiro membro, ele vai negativo. Então, 7n menos 6n vai ser igual a 24. 7n menos 6n dá 1n, né, ou somente n, que é igual a 24. Então, o número de mesas, eu achei, é 24. Para eu achar o número de pessoas que participaram, a princípio, cada uma das mesas não tinha 7 ocupantes, então é só multiplicar, ó, 7 vezes 24. Vou multiplicar aqui assim. 7 vezes 4 dá 28, vai 2. 2 vezes 7, 14, com mais 2, 16. Então, a gente encontrou que o número de pessoas participantes dessa reunião foi 168 pessoas. Letra C. Só recapitulando, ó, a princípio, nós tínhamos 7 pessoas para cada mesa. Então, 7 vezes o número de mesas. Depois, a gente tinha 6 pessoas para uma quantidade de mesas mais 4, que foi as 4 mesas que chegaram. E como o número de pessoas era igual, por isso que a gente igualou isso aqui, certo? O vídeo ficou mais curto, né? Espero que vocês gostem, façam um bom proveito e que ajude vocês na preparação para a nossa avaliação 3. No mais, pessoal, bons estudos e até um próximo vídeo.